O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A magnetostática é um fenômeno conhecido desde o século VII a.C. Os gregos já mencionavam em textos a observação de propriedades magnéticas em certos corpos constituídos de um mineral nativo da região da Magnésia. Durante séculos, o magnetismo permaneceu um mistério para civilizações antigas. Foi apenas quando os chineses trouxeram a bússola para a Europa, na época do Renascimento, que ele ganhou seu devido destaque no período das navegações. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Projeto Fibra, o projeto desenvolvido pelos alunos de Física da UFPR. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre magnetostática com a aluna da UFPR, Bruna. Bruna, há quanto tempo que o homem conhece o magnetismo? Há muito tempo, desde a civilização da Grécia Antiga, há mais de 2000 anos. Existia um distrito lá chamado Magnésia, e nesse local tinha uma abundância de um minério de ferro chamado magnetita. E os gregos notaram que esse minério, ele se comportava de uma maneira um pouco estranha na presença de outros materiais compostos de ferro. E eles já utilizavam a magnetita como ímãs e como bússolas, mas sem entender muito bem como que aquilo funcionava. Então, o que seria um ímã? O ímã é um material dito ferromagnético e ele possui dois polos, Polo Norte e Polo Sul. Aqui no ímã, a parte vermelha está representando o Polo Norte e a parte azul representa o Polo Sul. E uma maneira da gente identificar esses polos é utilizando a bússola. Aqui na bússola também. A parte branca da agulha simboliza o Polo Sul e a parte vermelha simboliza o Polo Norte. Quando eu coloco o ímã aqui em contato com a bússola, a gente nota que o polo vermelho da bússola, que seria o Polo Norte, é atraído pelo Polo Sul do meu ímã. E quando eu inverto o ímã, a gente nota que acontece o contrário. O Polo Sul da bússola é atraído pelo Polo Norte do ímã. E um ímã, ele sempre vai ter esses dois polos, não interessa se eu quebrar ele. Por exemplo, se eu quebrar esse ímã aqui, eu não vou ter um Polo Norte em uma mão e um Polo Sul em outra. Eu sempre vou ter dois polos, conforme eu vou mostrar aqui. Esse aqui seria o novo Polo Norte do meu ímã. Esse aqui seria o novo Polo Sul do meu ímã. Então ele ainda cria os dois polos. Não importa em quantos pedacinhos eu quebre. Se eu quebrar em vários pedacinhos, eu ainda vou ter dois polos. E como que é a interação entre dois ímãs? Assim como na bússola, a gente nota que os polos iguais se repelem e os polos diferentes se atraem. Por exemplo, se eu erguer aqui, a gente nota a força magnética entre os polos. E como que a gente pode explicar essa força à distância? Essa força acontece mesmo sem ter contato entre os ímãs. E em física, quando a gente tem uma força à distância, a gente diz que essa força é associada a um campo. Nesse caso, a força magnética é associada ao campo magnético. E uma forma da gente visualizar esse campo é através da limalha de ferro. A limalha de ferro são pequenas partículazinhas de ferro, pó de ferro mesmo, que a gente vai colocar ela em contato com o ímã. Por ela ser ferromagnética, ela se orienta conforme o campo magnético. Então a gente consegue notar essas linhas aqui que formam, mas a gente não está visualizando o campo em si. O que a gente visualiza é o efeito do campo, o efeito que ele provoca na limalha. E é importante notar que essas linhas vão sair de um polo e vão entrar no outro, vão sair do Polo Norte e entrar no Polo Sul. Portanto, o meu campo tem um sentido. E se eu olhar aqui, eu não consigo ver de onde que está saindo e para onde que está entrando. Então eu utilizo a bússola. Eu coloco aqui a bússola. Eu vejo que o Polo Norte da bússola está alinhado com esse polo. Portanto, este deve ser o Polo Sul do ímã. E aqui o Polo Sul da bússola está alinhado com o Polo Norte do ímã. Então este é o Polo Norte. A gente consegue determinar quais são os polos do ímã. E é importante notar que essas linhas não se cruzam e elas estão mais concentradas próximos aos polos, pois nesse ponto o campo magnético é mais intenso, quanto mais próximo dos polos. E outra coisa também sobre o campo magnético é que se eu colocar uma limalha aqui na parte de cima, ela fica orientada de pezinho, dessa maneira aqui. Porque o meu campo ele não está apenas neste plano, mas sim em todo o espaço aqui em volta do ímã.
Aplicações da magnetostática são as mais diversas, desde as mais atuais, como motores elétricos e componentes eletrônicos, ímãs de geladeira, até as mais antigas, como a bússola. A bússola, ela se alinha com o campo magnético terrestre. O polo sul do campo magnético terrestre é próximo ao polo norte geográfico. Então, o polo norte da bússola se alinha com o polo sul magnético, que seria próximo ao polo norte geográfico, e vice-versa. Muito obrigada pelas informações, Bruna. Esse foi o Fibra sobre magnetostática. Até semana que vem.